Quero convidar que nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós começaremos hoje uma série de mensagens no livro de Atos. Nós terminamos os personagens de Gênesis. No domingo passado à noite, o pastor Neto encerrou. E hoje nós iniciamos no livro de Atos. Então, Atos capítulo 1. Nós leremos até o verso 11. Do verso 1 ao verso 11. Vamos lá? Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por ter dito isto, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Muito obrigado a Deus pela tua palavra viva, eficaz. Fala aos nossos corações neste momento, ó Deus, e tão somente aquilo que o Senhor quer seja exposto aqui neste momento. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. A carta, esse livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, traz para nós uma visão do evangelho que foi anunciado em Jerusalém, depois se expandiu pelas cidades vizinhas, por outras regiões, se espalhou pela Europa, e quem escreveu esse livro, como nós já dissemos, foi Lucas. Escreveu a Teófilo. A gente não sabe, não tem muitos detalhes de quem é Teófilo, provavelmente algum nobre que aceitou Jesus, se converteu e até financiava, ajudava financeiramente o ministério de Lucas. Mas o fato é que o texto que nós lemos aqui traz para nós 4 fatos importantes que eu gostaria de destacar com você. E o primeiro fato que temos aqui na leitura do texto é os discípulos obedecendo uma voz divina, obedecendo a Jesus. Veja só o texto, eu vou repetir mais uma vez o verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Nosso Senhor havia morrido e ressuscitado, e ele continuou
na sua obra. Jesus não para, depois que ele ressuscita e está no meio, ele continua falando de coisas relacionadas ao reino de Deus. E esse momento em que ele está falando do reino de Deus, os apóstolos ainda estão num processo de aprendizado de tudo que Jesus falou com eles, então eles começam a pensar, será que chegou o momento em que Deus vai restabelecer o reino a Israel? Será que é esse tempo que o Senhor Jesus vai dar o mesmo poder, a mesma grandeza que o povo de Israel teve na época do rei Davi, com um rei que pudesse governar e não só ser oprimido, mas sim colocar a sua mão, a sua espada sobre os romanos, então vencendo assim? Mas Jesus vai ensinar algo muito importante, que é um tempo de espera. E ele vai dizer, olha, não compete a vocês saber o que o meu Pai determinou. Ele já tinha dito isso antes. E agora ele está reafirmando aqui que não compete aos discípulos saber destas coisas. O momento é um momento de espera. É o momento de aguardar algo que o Senhor estava preparando para eles. Era um momento que eles estavam simplesmente iniciando no seu aprendizado, que era: espere o derramamento do Espírito. Por quê? Porque nós vamos aprender que eles estavam e eles ficavam, depois que passa esse tempo, eles são obrigados a se esconder, porque havia um princípio de perseguição, e eles estavam um tanto quanto amedrontados, e era necessário que eles esperassem o derramamento do Espírito Santo para que houvesse uma transformação em suas vidas. Mas eles já não foram transformados, mas havia necessidade de serem preenchidos pelo Espírito Santo. Havia necessidade do Espírito Santo morar em seu coração. Havia necessidade de que eles pudessem ser revestidos do Espírito Santo. Isso seria o batismo pelo Espírito Santo. Eles receberiam o poder para fazer milagres, e o poder do Espírito Santo ia iluminar as suas vidas, iria santificar as suas vidas, iria direcionar as suas vidas, e eles então seriam guiados pelo Espírito. Mas até aqui o Senhor está dizendo o seguinte: olha, chegou o tempo e vamos continuar a espalhar esse evangelho, mas para que esse evangelho pudesse ser espalhado, havia necessidade que o Espírito Santo estivesse sobre eles. O segundo fato importante nesse texto que nós temos é aquilo que o Senhor requer sobre a evangelização pelo poder do Espírito Santo. Veja só o texto de verso 6 que nos diz: então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus vai responder que não cabia a eles saber deste tempo, mas o texto que realmente se destaca é o verso 8, quando o Senhor diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Algo que é muito interessante aqui é a palavra testemunha. Essa palavra, ela traduzida do grego, significa mártir. Quem quer ser mártir aqui? Ninguém quer ser. E foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos. Eles foram mártires porque eles resolveram responder ao Senhor para pregar o Evangelho. Aqui algo interessante é que Jesus vai dizer para eles que não compete saber o tempo e que, na verdade, aquilo que eles precisavam fazer era espalhar o Evangelho. Ser testemunha significa ser testemunha de algo que você experimentou
e que você viu. Então, só pode dizer quem sobre o Evangelho de Jesus, sobre a transformação de Jesus, só pode falar sobre o que o Espírito Santo faz aquele que experimentou aquilo que Jesus fez no seu coração. Se você é alguém que ouve falar da transformação da vida das pessoas, se você está sentado ao lado de alguém que tem testemunhos que Deus traz na sua vida e que tem experiências com Deus, se você é alguém que gostaria de ter uma vida parecida, mas quando nós falamos de batismo do Espírito Santo, ser revestimento do Espírito, receber o derramamento do Espírito Santo na sua vida, e você não entende nada disso, você precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O que Jesus está ensinando para nós é que nós precisamos do poder do Espírito Santo que desce sobre nós, que nos capacita a anunciar o Evangelho. Você não pode anunciar o Evangelho, você não consegue anunciar o Evangelho, você não consegue testemunhar do Evangelho se você não vive o Evangelho. É impossível. É impossível você falar de alguém para Jesus, compartilhar de Jesus, sendo que isso não seja feito através do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que sem o Espírito Santo não há o poder milagroso da pregação do Evangelho. Sem o Espírito Santo não há transformação de vida. Sem o Espírito Santo não há conversão, não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo não há santificação, não há fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo sequer há igreja. Para que nós possamos realmente perceber o Espírito Santo em nós, nós devemos produzir frutos que vá refletir na eternidade. E para isso é necessário nós termos o Espírito Santo. Sem o testemunho, sem o Espírito Santo, não há testemunho, não há avanço do Evangelho. Os confins da terra não poderá receber o Evangelho de Jesus. Não se pode negligenciar o Espírito Santo. Algo muito importante que nós vivenciamos tantas vezes são pessoas querendo fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito. Queremos fazer a obra de Deus pelo dinheiro, pela nossa capacidade intelectual, mas é a mesma coisa se eu pegar um machado aqui e der o machado aqui para o Bola, e der o machado e falar para o Bola, corta essa madeira, esse banco no meio aqui. Você consegue cortar? Claro que consegue. Com o machado afiado, você corta ele igual uma manteiga, né? Corta no meio. Mas se eu te der só o cabo do machado, sem o ferro do machado, o máximo que você vai fazer, sabe o que é? Barulho. Você não vai conseguir cortar o banco de madeira se não tiver a lâmina do machado. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. E não dá para fazer a obra de Deus, o máximo que nós vamos fazer é barulho, é confusão. Não há uma obra transformadora se a nossa vida não for conduzida pelo Espírito Santo. É que nós negligenciamos muitas vezes o Espírito Santo. Nós falamos de Deus Pai, falamos de Deus Filho, falamos da sua capacidade, da sua ação em nossa vida, e muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como nosso servo. Muitas vezes nós oramos, e às vezes eu escuto alguém dizendo assim, numa oração, ouvi alguém falando, vai Espírito Santo, faz isso, faz aquilo. O Espírito Santo virou empregado, virou funcionário. Faz essa obra aqui, responde ali, abençoa ali, e o Espírito Santo correndo, tadinho, para lá, para cá. Espírito Santo é Deus, irmãos. O Espírito Santo precisa ser reconhecido como Deus. Nós precisamos reconhecer a obra do Espírito Santo. Francis Chan escreveu um livro chamado O Espírito Santo,
o Deus esquecido. Porque ele não foi, e muitas vezes o Espírito Santo não é reconhecido por nós como o Deus que ele é. Sem esse reconhecimento da nossa parte, não poderemos ser usados por Deus para realizar a obra que o Senhor Jesus requer de nós. O terceiro fato importante... Carlos, você pode pegar um pouquinho d'água para mim, por favor? O terceiro fato importante é a ascensão de Cristo. O verso 9 diz: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Eles estavam parados, olhando e reconhecendo, e aqui há um texto importante da fala da subida de Jesus, e que muitos testemunharam Jesus, muitos viram a Jesus. O 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim para nós: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, e assim, tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Jesus apareceu para muitas pessoas. Ele foi reconhecido depois da sua ressurreição, e muitos viram o que o Senhor havia feito, o que ele estava ensinando. Obrigado, meu irmão. E vendo aquilo que Jesus fez, eles olhavam para cima e viam aquele que morreu, que ressuscitou, que foi reconhecido por mais de 500 pessoas subindo ao céu. E ficaram lá, olhando, tentando ver o que enxergava. Para onde que Jesus foi? Acho que ele foi para uma outra dimensão. Depois que a nuvem o cobriu, ele deve ter ido para uma outra dimensão. Mas o fato é, meus irmãos, que o Senhor Jesus cumpriu a sua parte no ministério e deixa para a igreja, para você e para mim, a continuação desse ministério. A continuação de pregar o evangelho, a continuação de sermos testemunhas, a continuação de vivermos uma vida como o Senhor Jesus viveu, falando de Jesus, testemunhando de Jesus, vivendo vida santa, fazendo a obra do Senhor, sempre quando pudermos, temos paz com todos os homens, temos sempre a palavra de Deus em nossas mãos, em nossos corações, para que nós possamos viver o evangelho, testemunhar daquilo que Jesus fez, mas que nós também possamos pregar o evangelho, falar do plano de salvação para as pessoas. Pastor, eu não sei falar, então nós precisamos aprender. Precisa aprender. Precisa ler a Bíblia, precisa buscar ajuda. Quais são os textos que nós podemos usar para a pregação do Evangelho? Falar sobre a salvação de Jesus, falar sobre a santificação, falar sobre o novo nascimento, falar sobre a justificação, falar sobre a regeneração, falar sobre a convicção da salvação e a segurança da salvação, falar também do mundo vindouro, falar sobre após a morte. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos dizer para as pessoas que se elas não aceitarem Jesus como Salvador e Senhor, elas têm um inferno como destino. Somos chamados a pregar o Evangelho. Somos chamados a dar continuidade daquilo que Jesus ensinou para nós. Mas o quarto fato que é muito importante é que esse Jesus, que viveu, morreu, ressuscitou
e subiu ao céu, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Da mesma forma. O texto encerra no verso 10, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Da mesma forma que Jesus subiu, ele vai voltar. E ele vem para resgatar a sua igreja. Interessante. Esses visitantes angelicais anunciaram o nascimento de Jesus. Esses visitantes angelicais anunciaram a ressurreição de Jesus. E esses visitantes angelicais anunciam: Jesus vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele voltará e vai arrebatar a sua igreja. João Batista registra a volta do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 19, ele diz: vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Esse é Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. A cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. O seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a nossa esperança. Mas o que Deus requer de nós, o que Jesus requer de nós, que estamos aqui, é que possamos realmente pregar este evangelho, dizer isso para as pessoas, que isso tem que bater em nosso coração, em nossa vida, uma realidade ardente e que um dia vai acontecer. Que nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos viver uma vida santa, compromissada com Deus, para que um dia nós possamos contemplar e experimentar isso que João experimentou. Que nós possamos, meus queridos irmãos, nesse tempo que vamos estudar o livro de Atos, abrir os nossos corações, olhar os textos da palavra de Deus, e nós convidamos a você que neste mês você possa ler todo o livro de Atos, que você possa nos acompanhar na leitura, que você possa acompanhar nas meditações, para que o Senhor possa falar ao seu coração, como o Senhor tem falado aos corações dos pregadores aqui da nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite cada vez mais a realizar a obra do Senhor, que o Senhor requer de mim e de você, que não tenhamos medo de testemunhar daquilo que Jesus fez. Que não tenhamos medo de falar daquilo que o Senhor realiza. Pastor, mas eu não posso pregar lá no meu trabalho. Você não só pode pregar, como você deve pregar. Não, pastor, existe tempo determinado para todas as coisas. Assim que Eclesiastes nos ensina. É verdade. Mas a revelação é progressiva. E Paulo nos fala, quando fala a Timóteo, prega o evangelho a todo tempo, no tempo e fora do tempo. Que nós possamos insistir, pregar, ensinar, admoestar, alertar as pessoas para o rumo que o mundo está andando. E que o Deus quer, e o que Jesus quer, é que eu e você sejamos exemplos, como o Senhor Jesus foi. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome bendito, ó Deus, pela tua santa e bendita palavra. Pedimos, ó Deus, que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, ó Deus, a capacitação do teu Espírito Santo
esteja sobre a nossa vida, nos ajudando, nos abençoando, fazendo com que nós possamos realmente realizar a Tua obra. Pai, tira de nós todo medo, toda timidez, mas que possamos ser intrépidos, valentes, homens e mulheres de Deus que não se rendem por nada, Senhor, que tenham o maior compromisso, o único compromisso, que é de testemunhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu salvação, o Senhor nos deu propósito e nós precisamos iluminar este mundo cruel, caído, ó Deus, em que jaz o maligno e pregar o evangelho da salvação. Ó Deus, que nós possamos realmente cumprir o nosso papel de pregar e sermos testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito e realizado em nós e através de nós. No nome de Jesus oramos. Amém.